Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. A Bíblia ensina que o sangue de Cristo cobre pecados reais e pesados, mentiras, roubos, adultérios, traições e até assassinatos. A graça de Deus é maior do que a nossa sujeira. Mas, ao mesmo tempo, a própria Escritura deixa claro que existem escolhas espirituais tão profundas que mudam o rumo de uma vida para sempre. Não estamos falando de tropeços, crises emocionais ou momentos de fraqueza. Estamos falando de decisões conscientes, frias e deliberadas. Atitudes em que a pessoa olha para a verdade, reconhece quem Deus é e, ainda assim, decide rejeitá-lo. São fronteiras espirituais que, depois de cruzadas, não têm retorno. É pesado imaginar isso, eu sei. Pensar em ficar diante de Deus e ouvir que não há mais perdão é assustador. Mas a intenção aqui não é causar medo gratuito. É despertar, é sacudir a alma, é impedir que alguém chegue nesse ponto sem perceber. Esse vídeo não é sobre condenação, é sobre alerta. É sobre enxergar sinais antes que seja tarde. Então, respira fundo, abre o coração e caminha comigo por esse assunto com maturidade e honestidade. Vamos começar pelo primeiro pecado, aquele que Jesus tratou com mais seriedade do que qualquer outro: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus foi direto, sem rodeios. Ele deixou claro que todo tipo de pecado pode ser perdoado, mas existe um que não encontra perdão nem agora nem depois. E isso não foi dito de forma simbólica ou exagerada. Foi uma advertência clara. Muita gente entra em pânico ao ouvir isso e logo pensa: e se eu já fiz isso? Presta atenção nesse detalhe, porque ele é importante. Se essa pergunta ainda te incomoda, se existe medo, arrependimento ou preocupação no seu coração, isso já é um forte sinal de que você não cometeu esse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não acontece num acesso de raiva, numa fala impensada ou num dia ruim. Ela é um ato consciente. É quando alguém vê a ação clara de Deus, reconhece que aquilo vem do Espírito e, mesmo assim, escolhe chamar de mentira, de engano ou de coisa maligna. Foi exatamente isso que aconteceu no tempo de Jesus. Um homem é liberto de uma opressão terrível, algo visível, inegável. O povo simples percebe que ali havia poder divino. Mas os líderes religiosos, mesmo vendo tudo, decidiram dizer que aquilo vinha do mal. Eles escolheram fechar os olhos para a luz. Esse é o ponto central desse pecado. Não é ignorância, é rejeição consciente. É olhar para o bem e chamar de mal. É rejeitar o próprio Espírito Santo, que é quem convence do pecado, conduz ao arrependimento e aponta o caminho de volta para Deus. Quando alguém fecha o coração para essa voz, não é Deus que se recusa a perdoar. É a própria pessoa que rejeita o único meio pelo qual o perdão poderia alcançá-la. Por isso, esse pecado é tão sério e tão perigoso. Agora vamos para o segundo pecado, que assusta muita gente e, infelizmente, é mais comum do que parece: a apostasia. Apostasia não é esfriar na fé, não é se afastar por um tempo, não é cair e se levantar de novo. Apostasia é abandono consciente. É conhecer a verdade, experimentar Deus e, mesmo assim, decidir virar as costas para Cristo. A Bíblia fala de pessoas que foram iluminadas, sentiram a presença de Deus, provaram do poder do Espírito Santo e, ainda assim, escolheram rejeitar tudo isso. Não por dúvida, mas por decisão. E sobre essas pessoas, o texto diz algo muito forte: que não é possível renová-las novamente ao arrependimento. Isso soa duro, mas faz sentido dentro da lógica espiritual. Apostatar é como declarar com a própria vida: eu sei quem Jesus é, mas não o quero mais. É, espiritualmente falando, tratar o sacrifício de Cristo como algo sem valor. Jesus ilustrou isso quando falou da semente que cresce, mas é sufocada pelos espinhos. Ela não morre por falta de água ou sol, mas porque outras coisas se tornam mais importantes. O coração escolhe o mundo no lugar de Deus. Nem todo desviado é um apóstata. O desviado ainda sente culpa, saudade, peso no coração. O apóstata não. Ele já decidiu. Ele viu, entendeu e abandonou. E o alerta é sério, porque esse caminho costuma ser lento, quase imperceptível. Tudo começa pequeno. Menos oração, menos palavra,
Menos sensibilidade espiritual, até que, quando a pessoa percebe, o coração já está frio e endurecido. E decisões feitas nesse estado podem não ter volta. Se esse assunto te incomoda, se algo ainda aperta aí dentro, isso é sinal de vida espiritual. Enquanto existe sensibilidade, ainda há esperança. O perigo real é brincar com o afastamento achando que sempre será fácil voltar. Agora, vamos ao último pecado, e sinceramente ele é mais pesado do que muita gente imagina. A Bíblia fala sobre a marca da besta como uma decisão final e consciente. Não é algo que alguém recebe por engano, nem por falta de informação. É uma escolha clara de alinhamento com o sistema do anticristo e rejeição total de Cristo. Essa marca representa mente e prática. Pensar como o sistema das trevas, viver segundo ele e declarar, com atitudes, que não se quer mais nada com Deus. É submissão espiritual total ao mal. Por isso a Escritura é tão dura ao falar desse tema. Não existe arrependimento depois dessa escolha, porque ela é feita com plena consciência. É um rompimento definitivo, público e espiritual. Não se trata de um Deus cruel que se recusa a perdoar. Trata-se de pessoas que escolhem, até o fim, se posicionar contra ele. É uma decisão de guerra espiritual. No fim das contas, ninguém chega a esse ponto por acidente. Todos esses pecados têm algo em comum: rejeição consciente da verdade. E o maior alerta aqui é simples e direto. Enquanto você sente, enquanto você se importa, enquanto há temor e desejo de permanecer com Deus, ainda há caminho, ainda há graça, ainda há tempo.